Olá, meu amorzinho, tudo bem? Quero falar com você sobre o livro Seminário dos Ratos, de Lígia Fagundes Telles. Mas antes, preciso avisar o seguinte, este vídeo é sobre o livro todinho, mas se você estiver interessado no conto Seminário dos Ratos, que é o último desse livro, então consulte esse videozinho que nós deixamos aqui neste canal. A primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é que, como se trata de contos, então, na verdade, nós temos narrativas extremamente curtas, narrativas extremamente breves, aquela coisa da história que é pá, pum, já acabou. Por isso a economia é mais importante, são poucas personagens, pouca mudança de ambiente, uma ação principal. E apesar de nós termos aqui 14 contos, ou seja, 14 narrativas, 14 histórias diferentes, 14 assuntos diferentes, e são narrativas que vão variando, algumas elas são um diálogo, outras estão na forma de um monólogo interior que se transforma às vezes numa carta, às vezes são narração em primeira pessoa, outros são narração em terceira. Apesar de toda essa variedade, uma linha mestra. Todas as narrativas de Seminário dos Ratos devem ser encaradas de forma simbólica, né? Elas estão querendo dizer, na verdade, outra coisa além daquilo que está sendo dito ao pé da letra. Quer dizer, você precisa interpretar, você precisa decifrar essas narrativas. E boa parte delas se vincula ao que nós vamos chamar de literatura fantástica. Mas o que é isso, literatura fantástica? É aquela narrativa em que, em determinado momento da história, tanto nós leitores quanto os personagens têm vontade de falar I have a bad feeling about this. Isso mesmo, a gente fica com vontade de falar I had a bad feeling about this. Quer dizer, eu tô com uma sensação muito estranha em relação a isso. Então a narrativa fantástica sempre vai se basear num estranhamento, em algo que quebra, que foge da lógica convencional dos fatos. Mas pode ser que algum vestibular fale por aí que nós temos aqui um realismo mágico. Mas o que é isso? Realismo mágico. O realismo mágico é quando o estranhamento fica apenas para nós leitores. Nós é que estranhamos aquela história, porque as personagens levam isso de boa. Elas acham natural esse acontecimento que para nós é bizarro. A literatura da América Latina é farta desse tipo de narrativa. Basta você lembrar, por exemplo, 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Mas eu questiono isso, porque o estranhamento em várias narrativas aqui é sentido pela própria personagem, e não como acontece com o realismo mágico, que elas levam de boa. Aliás, eu citei um exemplo da literatura hispânica, né, ou melhor, latina hispânica, que é o do Gabriel Garcia Marques, mas a gente precisa ir tão longe para vislumbrar um exemplo de realismo mágico. Não que eu seja noveleiro, mas basta lembrar a novela Saramandaia, que teve sua primeira versão em 1976 e uma segunda versão, um remake, em 2013. Eu morria de medo dessa novela. Olha como eu era tão bobinho na minha infância, sabe? Sabe por quê? Porque eu ficava assustado com as coisas que ela apresentava que quebravam a lógica convencional. Ela tinha um homem que voava, tinha a Dona Redonda, a mulher que era tão gorda, mas tão gorda que teve uma hora que ela explodiu e pedaços dela foram caindo pela cidade. Nossa, até me arrepio, eu lembro a cena. Hoje você vê, bem tosca, mas uma mão, quer dizer, mão de manequim, né? Mas uma mão caindo na mesa, né? E eu via aquilo, ai, mamãe, eu ficava com medo. Eu morria de medo, mas não parava de assistir. Tinha um sujeito que quando ele assoava o nariz, saía formiga do nariz dele. É só pra ver que espécie de formiga é, se é saúva, se é carregadeira, se é doceira, se é formiga de bode. É carregadeira. E elas não mordem, não? Não, mordem não, são mansinhas, já se acostumaram comigo. Tão domesticadas. Credo!
Mas enfim, tá vendo como as personagens levando isso de boa? Isso não é fantástico, mas é realismo mágico. Entretanto, se o vestibular falar, essas narrativas se inserem na literatura do realismo mágico, aceita, tá? Mas sendo literatura fantástica ou realismo mágico, o que é que eu preciso analisar destas narrativas? Todas essas narrativas trabalham com o absurdo. E quando na literatura se mexe com absurdo, muitas vezes a intenção é fazer com que você não preste atenção exatamente nesse absurdo, mas que você foque no establishment, aquilo que é considerado padrão, padrãozinho, aquilo que é bem aceito no geral da sociedade. Gosto muito de usar como exemplo desse tipo de literatura os filmes do Guilherme Del Toro, né? Acho que o mais recente, se não me falha a memória, é o A Forma da Água. Não assistiu? Vá, assista, vale a pena. O filme nos apresenta uma criatura sobrenatural, né, que o governo norte-americano capturou lá na região amazônica. Mas o que acaba chamando a atenção no filme é justamente o comportamento daquele funcionário do governo, que se encaixa bem no que vamos chamar de padrãozinho da sociedade. Por quê? Porque ele é um homem, quer dizer, é a classe dominante, ele é branco e ele é heterossexual. O problema é que ele é homofóbico, ele é violento, em resumo, é um cara muito tosco. Eu nunca esqueço aquela cena em que ele está numa concessionária e o vendedor fala para ele, aconselha, compre esse automóvel, porque ainda mais nessa cor, porque está na moda. Qual é a imagem que você vai passar para todos que você conhece se você estiver dirigindo esse carro? Ele passaria uma imagem de que é uma pessoa de sucesso, uma pessoa que chegou lá, alguém que conseguiu se realizar como ser humano. Faz lembrar o que disse uma diretora de uma grande montadora aqui no Brasil. O que ela falou? Que ela disse que a pessoa que tem uma SUV e uma varanda gourmet, ela revela que é uma pessoa de sucesso, uma pessoa realizada. Oh my God! What is that? Quem diz a Cardi B, né? Oh my God! Que é isso? É muito tosco, mas é muito tosco mesmo achar que isto é um padrão, ou seja, uma meta a ser atingida, quer dizer, que a sua vida se resume a isso. E é isso que acaba sendo atacado no filme A Forma da Água. Como literatura que trabalha com fantástico, por meio do absurdo, eu vou atacar aquilo que é o aceitável na sociedade. No fundo, eu quero mostrar que essa ideia do senso comum é que está errada. Tanto é, eu vou voltar ao filme, você lembra? O sujeito de fato compra um carro e está lá dirigindo e se achando todo, e no fundo está com aquele dedo podre que já ninguém aguenta mais, mas se acha um sucesso. Sim, meu bebê, ele comprou o carro, mas vamos nos concentrar no livro Seminário dos Atos, o que conta cada um dos contos dessa obra tão bonitinha. O primeiro conto é As Formigas, que, narrado em primeira pessoa, fala de duas primas que vão alugar um quarto, nossa, um quifinho mesmo de quarto, né, numa casa muito sinistra, para que elas possam estudar ali na cidade grande. Então elas descobrem embaixo da cama de uma delas um caixote que era do antigo morador, parece que era um estudante de medicina, se não me falha a memória, né? Mas e o que tinha? Os ossos, né? A ossada, o esqueleto de um anão. Credo, mas que coisa bizarra, mas elas acham interessante, elas acham curioso essa ossada. No meio da noite, elas acordam sentindo um cheiro muito forte e o mais bizarro, né? Quando elas olham para o chão, há uma fileirinha de formigas, né? Que elas não sabem de onde é que vieram essas formigas, mas elas se encaminham exatamente para esta caixa onde está a ossada do anão. E os dias vão passando com esses acontecimentos estranhos, né? Primeiro, a nossa narradora, ela tem pesadelos com situações opressivas com o homem. Veja que são meninas que estão entrando na juventude, deve ter alguma simbologia aí. E quando ela acorda, tá lá de novo. O que acontece? As formigas se encaminhando para essa caixa, né? Tanto que elas tentam descobrir
o exato momento em que esses bichinhos aparecem, mas elas nunca conseguem, porque elas tentam ficar de vigília, elas acabam dormindo, e quando elas finalmente acordam, nossa, eu caí no sono e não conseguiram ver o momento de chegada dessas formiguinhas. Mas o mais bizarro, primeiro, há um instante em que as duas não conseguem ficar acordadas ao mesmo tempo, pelo ritmo de estudo. Então, quando uma está dormindo, a outra está acordada. O mais bizarro ainda é que, conforme os dias vão passando, a ossada vai ficar cada vez mais inteirinha, mais organizada, mais montada. É como se as formigas estivessem montando essa ossada. Há uma hora em que isso se torna extremamente assustador para as duas bonitinhas. Tanto que, uma noite em que o esqueleto está quase todo montado, elas resolvem ir embora. Elas fogem daquela casa, tanto que uma delas até olha para trás, parece que a janela da casa, parece os olhos que estão observando as duas indo embora. O conto Senhor Diretor, ele funciona como um monólogo, né? Quer dizer, a gente entra na mente, monólogo interior, né? A gente entra na mente de uma personagem e vamos acompanhando o pensamento dela, né? A gente vai ter esse fluxo da consciência dela. Veja que ela é o quê? Ela é uma mulher moralista. Ela não se conforma com a sem-vergonhice em que se encontra a sociedade dela. Não se esqueça que esse livro foi publicado em 1977, tá? Nós acompanhamos os pensamentos dessa mulher que está angustiada vendo essa sem-vergonhice que anda pelo mundo, mas no fundo você percebe que ela é uma recalcada, né? Ela está angustiada porque falta sexo para ela, ela não se realizou sexualmente. Por isso que ela fica escandalizada com uma colega dela, uma amiga dela desde os tempos de escola, que trocava de marido constantemente. Ela deve estar imaginando, é uma safada, é uma sem vergonha. Então, para onde ela olha, ela vê sem vergonhice, é na televisão, é no cinema. Veja, ela é uma mulher amargurada, mulher azeda. E até por causa disso, diante dessa imoralidade que ela enxerga, ela resolve, ela já começa a imaginar, está planejando na mente dela, né, uma carta que ela vai mandar ao diretor do jornal pedindo a intervenção dele, né, ela quer denunciar a sem-vergonhice que domina a sociedade. Só que você percebe que, no fundo, já disse, ela é recalcada, por isso que ela tem esses calores. Ela entra no cinema, né, para assistir um filme e ver ela sem vergonha no filme, e ela começa a suar, né, aquele suor, ela lá, né, com medo, com o cara que se senta perto dela, ai, um homem vai fazer besteira comigo. Então, veja, são formas de recalque, são formas do quê? Essa energia sexual que está sendo mal utilizada, quer dizer, nem foi utilizada, então ela vai descarregar nessa obsessão que ela tem pela decência, pela moral da sociedade. Então há, de fato, aqui uma crítica em relação àqueles que se dizem moralistas, quando no fundo são pessoas mal resolvidas sexualmente. Tigrela é um conto em que eu tenho uma personagem falando, você percebe que ela está conversando com alguém no bar, né? Deve estar bebendo demais, e ela está muito chateada. Por quê? Você pode até imaginar que ela está chateada, até mesmo traumatizada, por causa dos vários relacionamentos amorosos desastrosos que ela teve com homens. Até que apareceu Tigrela, que ela pega para criar. Interessante que Tigrela, veja, é um tigre, é uma tigresa, né? Então tem essa referência. Só que o finalzinho, ela faz lembrar mulher, é uma menina ou uma tigresa. E aí está a magia do conto, né? Porque isso não fica definido. É um animal que ela pega para criar, com quem ela vai ter finalmente um bom relacionamento afetivo, um animal dedicado a ela, mas ao mesmo tempo há momentos que você pensa, mas não será uma menina? Não será uma jovem? Uma mulher? Porque ela fala, se deita comigo, ela tem ciúme de quem? Do último amante dessa protagonista, que se chama Romana, até esqueci de falar. Vai tendo que lidar com isso. O seu amante, né, o seu amado Yazbek, vai irritar a Tigrela. Então é uma situação muito tensa, de um ciúme extremamente possessivo. Então a nossa Romana, ela tá numa situação bastante tensa, porque a Tigrela bebeu e sabe-se lá que loucura ela pode aprontar, ela pode fazer por causa do álcool. E o final do conto é bastante interessante para você ver como é bizarra a história. Fala aqui, ó.
Eu já vou indo, eu volto tremendo para o apartamento, porque nunca sei se o porteiro vem ou não me avisar que de algum terraço se atirou uma jovem nua com um colar de âmbar enrolado no pescoço. Tá vendo como aí parece que fica mais claro pra gente? Então essa tigrela não é de fato uma tigresa, é uma mulher, é uma menina, é uma jovem com quem a Romana acaba tendo um relacionamento. Ou será dentro do esquema da literatura fantástica, do realismo mágico, ou será que no fundo é os dois? É uma tigresa e é também uma jovem. Herbário é um conto muito fofo, também narrado em primeira pessoa, memorialista, né? Um conto que recupera, digamos, o primeiro amor. Então nós temos a nossa protagonista, uma jovenzinha, uma menina que acaba se encantando, eu posso até dizer, se apaixonando por um primo que era botânico. Então olha a simbologia, dois assuntos vão correndo paralelos. Esse primo, ele acaba ensinando para ela a olhar a natureza, olhar as plantas e desperta nela essa paixão pela natureza. Gente, é uma maneira indireta de dizer que desperta a paixão, desperta o amor. Muito fofo esse despertar, que é platônico, né? Essa adolescente está super encantada com o primo. Tanto que há um momento interessante em que ela recolhe, ela consegue achar uma folha muito bonita e está louca de vontade de mostrar para ele. Mas olha que experiência triste. Esse primo, que era triste, parece doente, desencantado, recebe a visita da noiva. Veja, molequinha, encantada com um primo que já é um homem. E aí, que chance eu tenho de concorrer com uma mulher? Então você tem essa frustração amorosa. Mas o mais bonitinho é que ela quer mostrar essa folha para o primo, né? E o primo sabe disso. Olha, você prometeu, nós não vamos guardar segredos nenhum. O que você quer mostrar? O que você tem aí? Até que no final, que fofinho, ela entrega para ele esta folha. Gente, isso me faz lembrar o quê? Uma entrega, estou entregando o meu coração, estou entregando o meu amor, que foi você que acabou despertando, porque eu não era ligado nessas coisas de botânica, mas graças a você, tio, primo, né? Graças a você, primo, eu acabei aprendendo. Então essa entrega, no finalzinho, quando ela entrega, finalmente, depois de muita relutância, esta folha é uma entrega amorosa, mesmo não sendo correspondida. Ou seja, é um conto que vai falar do despertar do amor e suas experiências tristes. Sauna vai ter como protagonista, né, e também está em primeira pessoa, a gente acompanha um monólogo interior, né, é um sujeito que é muito tosco, nossa, dá raiva dele. Gente, eu sou tão bobo, é só uma personagem, não precisa ficar com raiva, mas eu ficava com uma raiva desse cara. Ele me lembra muito o tal moço do governo lá do A Forma da Água. Mas por que tanta raiva assim, professor? Porque veja, esse cara é um pintor. E no começo da sua carreira, tá ligado ao quê? Ele conheceu a Rosa, conheceu uma moça muito ingênua, que se apaixonou por ele e inspirado nesse amor, o que ele faz? Ela tá apaixonada, ele tá no máximo encantado com ela, deve ser só uma ficante e ela levou a sério. Ele faz um quadro, né, inspirado, né, um retrato dela inspirado e nesse enlace amoroso, e essa obra acaba fazendo sucesso, revela o talento promissor deste pintor. E isso, como nos contos de Seminário dos Ratos, é simbólico, quer dizer, a arte que ele produz se baseou na coitadinha, e é o que ele vai fazer por boa parte do relacionamento, ele vai se aproveitar da boa vontade dela. Por exemplo, ele precisava de um estúdio, um lugar para... ele acaba vivendo com ela, acaba tendo um relacionamento com ela. Ele precisava de um estúdio para poder pintar, e aí, um lugar sossegado, ele vai se aproveitar do quarto dos fundos da casa da Rosa, do quarto em que ficava o tio dela, que era um cara surdo-mudo. Então ele vai convencer a sua namorada de que ele ficaria muito melhor num asilo. Porque já é idoso, vai dar muita dor de cabeça, sabe-se lá o que pode acontecer, você e ele aqui sozinhos, né? Não. E ele consegue convencê-la, ela o manda para um asilo e ele fica com um quarto disponível. Embuste, lixo. Ela fica grávida
ele a convence a abortar, porque isso poderia atrapalhar a carreira dele. Embuste, lixo. E a carreira dele, de fato, deslancha. Ele vai atingindo sucesso, sugando a coitadinha, né? E você percebe, ele com sucesso, ela cada vez mais amargurada. Veja que ela começa a ter distúrbio alimentar, ela começa a comer muito doce, ela fica, para os padrões da sociedade inadequada, porque ela fica gorda, né? E ele passa até vergonha dela. Então, nas vernissagens, na exposição, ela não pode acompanhá-lo, porque seria um fardo para ele. Embuste, lixo. Até que ela abre mão de suas economias, do seu conforto, consegue juntar um dinheirinho para pagar a viagem dele para Paris, para ele ter um desenvolvimento ainda maior na sua carreira. E é lá em Paris que ele conhece a jovem Marina, que é rica, né, de uma família rica. Ele estabelece um relacionamento com ela, quer dizer, se une a Marina e abandona a pobre da Rosa. Embuste, lixo. O conto até parece, então, aquela história dos fins justificam os meios. Quer dizer, o cara foi sórdido, foi canalha, mas conseguiu vencer na vida. Virou um pintor de sucesso, casou-se com uma mulher rica e se deu bem. Mas a literatura de Ligia Fagundes Telles não é tão simples assim. As coisas são complexas. Para começar, agora que ele já está bem estabelecido, já é um pintor de sucesso, os críticos mais especializados, eles vão dizer que tudo bem, o cara é de sucesso, os quadros são caríssimos, mas ele perdeu aquela força primitiva das suas primeiras obras. Na verdade, você está entendendo, ele matou essa força primitiva. Pior, é você reconhecer que já não tem mais talento. Pior, a Marina, a sua atual esposa, se tornou feminista. Então imagina o que é um calhorda, um canalha como ele, está convivendo com uma mulher empoderada, né, que faz parte de coletivos femininos, e aí ela faz com que o nosso pintor resgate essa história da pobre da Marina. E ela repisando isso, conta mais, é como se ela estivesse o quê? Funciona como a consciência dele, fica espicaçando a consciência dele. E tudo isso nós sabemos exatamente como. No momento em que ele vai para a sauna, isso é muito simbólico, todas essas memórias vêm à tona no momento em que ele está suando, praticamente derretendo ali naquela sauna, que dá nome ao conto. É como se ele, sei lá, vivesse o seu inferno, está suando, está expurgando a sua culpa. É aí que fica a questão complexa, mais complexa ainda do conto, né? Porque ele tem você sente essa ponta de remorso, ou pelo menos esse mal-estar, né? Você não vê ele confessando, eu errei, eu não devia ter feito isso com a Rosa, mas o mal-estar que ele sente, esse fracasso do valor estético dele, ele perdeu sua qualidade de pintura, e isso é como se fosse um castigo. Isso tudo vai sendo rememorado nesse momento que ele está sofrendo na sauna, só que terminou o momento, a sua hora na sauna, ele sai daquele ambiente e volta para o seu cotidianozinho, para a sua vidinha tosca. Um canalha, um cretino, um explorador de mulher, um safado, um sem vergonha, mas que ocupa uma posição de respeito na nossa sociedade. Embuste, lixo. Pomba Enamorada, ou Uma História de Amor, é uma história que fala dos desencontros amorosos, mas tem um tom muito cômico, muito humorístico. Vai falar de uma mocinha, né, que tem uma paixão por é boba mesmo, né? Por um sujeito que é tosco, que é grosseiro, né? Não é que ele é grosseirão, tem uma diferença, né? Porque ele, pelo menos, é autêntico, né? Tudo isso vai acompanhar por anos e anos, desde a juventude dela. Teve um baile para ver quem seria a rainha de São Paulo, só que ela ficou em segundo lugar, tá? Ela foi princesa. E ela dança com esse sujeito grosseiro, que é o antenor, que diz, olha, a outra nem chega aos seus pés, é muito mais bonita do que ela. Pronto! Já foi o suficiente para ela se apaixonar pelo cara. Mas ele só estava interessado em dançar com ela. Aquele caso, só queria ficar,
não quero nada sério. Mas ela ficou obcecada por ele. Então você vai ver anos e anos e anos ela mandando bilhete, mandando carta, descobrindo onde ele trabalha, ligando para casa, para o trabalho dele, ele sempre dando cada toco, mas ela continuava apaixonada. Mesmo quando ele se casa, ela continua apaixonada, ela acaba se casando. Quer dizer, quando ela se casa com o Gilvão, você até imagina, ei, finalmente esqueceu o cara. Não, já velhinha, já com filha grande, já com neto, numa festinha. Não é que ela se deparou com uma cigana que foi ler as cartas para ela, tirou o as e ela imaginou, um homem vai aparecer na sua vida. É o Antenor, é ele. E aí que ela investiga tudo sobre ele do cara, descobriu que ele era motorista de ônibus de uma empresa, né, que faz Piracicaba, nem lembro mais que cidade. E aí ela já se arrumou toda, o final do conto mostra isso. Ela já pega o seu melhor vestido azul, né, azul turquesa, e ela já está se preparando, se embonecando toda para ir atrás, mais uma vez, depois de anos e anos e anos, desse sujeito. Se Pomba Enamorada é um conto leve, né, bem humorado, engraçadíssimo, isso não acontece com WM. WM é um conto pesado. A gente acompanha o relato em primeira pessoa de Vlado. No começo parece que é um relacionamento assim muito afetivo pelo seguinte, que ele tem com a irmã, que é a Wanda. Os dois com W, né? Wanda e Vlado. Quer dizer, só tem o outro como companheiro, ainda mais por causa da mãe, que a mãe era uma atriz de sucesso, mas envelheceu e não consegue aguentar o peso da idade, né? Ela é cada vez é menos procurada para atuações. Então essa péssima mãe vai praticamente largar os filhos e por isso que eu falo, só tem a outro. A única pessoa que o Vlado tem nesse mundo é Wanda. Mas ele nos conta que a coitada Wanda surtou. Então ela pegou essa mania de riscar em tudo que é objeto, WM, que é o nome do conto. Surtada, agora está submetida a um tratamento psiquiátrico. Ele até fala que acompanha, né? Ele está numa clínica psiquiátrica, numa sala de espera, mas conforme o relato avança, conforme o conto avança, conforme a narrativa avança, você descobre algumas coisas. A primeira delas é que Wanda, há muito tempo, está morta. A segunda é que Wanda, na verdade, acabou se tornando a amiga invisível do nosso protagonista. A terceira é ele que está submetido a tratamento psiquiátrico. A quarta, né, ele é que incorporou a Wanda. Na verdade, o que está acontecendo? O que ele diz que é a Wanda que está fazendo, no fundo, é ele quem está fazendo. Portanto, é ele quem fica tudo que é lugar escrevendo WM. Quinto, ele acaba se tornando obcecado por essa letra W, né? Tanto que, veja, o nome do doutor que o trata é Dr. Wereb, né? E ele acaba se relacionando com uma chinesa chamada Wing. E no fim, ele risca o seio dela justamente com WM. Ele a matou. Lua crescente em Amsterdã. É um conto que fala de um casal de namorados que resolve, olha que sonho, gente, resolve mochilar pela Europa, né? Então o amor sustenta tudo. Então eles vão com a cara e a coragem, apenas com amor. Temos um ao outro. Não é bonitinho, gente? Quando a gente ama, nada é obstáculo para a felicidade, nada é obstáculo quando existe o amor. Isso só se for naquela literatura bem barata, né? Porque o que o conto nos mostra é o seguinte, eles acabam caindo, passando um perrengue danado, e isso fratura o relacionamento do casalzinho, porque ela tá sempre revoltada, ela tá sempre mal-humorada, tô com fome, tô com frio, onde a gente vai comer, a gente não tem nem onde dormir, e ele não, ele é um sonhador, idealista, então o diálogo entre os dois vai ser sempre nesse conflito constante. Aí em Amsterdã, o que acontece? Parece que chega ao ápice, né? A situação mais tensa, ao limite, porque ela já começa a falar o que acontece quando o amor acaba, que é o que de fato aconteceu aqui. Eles não estão mais se aguentando, quer dizer, ela é que não está mais aguentando esse sonhador, esse bobão. E ele, sonhador, fala, quando o amor acaba, a gente vira outra coisa. Ele ainda diz, o homem é sempre o bobão da relação, né? Ele ainda diz, eu gostaria de ser um passarinho. E ela diz, não ia dar certo, porque eu gosto de mel.
eu ia gostar de ser borboleta. E o lado fantástico do conto. O que acontece? Assim que se fala isso, nós temos o quê? Tinha uma menininha que no começo ficou assustada com aqueles... Imagina, 2 brasileiros pobres no meio de Amsterdã, então a mocinha ficou assustada. Aí acho que ela deve ter sentido, essa garotinha, essa pitititica, que eles estão passando fome. Então ela conseguiu um pedaço de bolo para eles. E está procurando, cadê? Eles estavam aqui na praça e não acha. O que ela encontra no banco da praça onde os 2 estavam? Ela vê um passarinho e uma borboleta. E instintivamente o passarinho está bicando a borboleta. Ele comer a borboleta. X da questão é o menos fantástico, né? O menos realista mágico dos contos de Seminário dos Ratos, mas não deixa de ter também suas simbologias. Ele, narrado em terceira pessoa, ele fala do quê? De uma família, um casebre, né? Uma família miserável, está assistindo aquele tipo de programa de perguntas e respostas que concorre a um prêmio, né? Então eles estão acompanhando um participante chamado Ari, tão pobre quanto eles. E aí a esperança de que se ganhar esse prêmio, se ganhar essa competição, se sair vitorioso desse programa, vai ganhar tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que vai sair dessa situação de miséria. É interessante você ver como essa família de pobres, apesar de um deles falar, mas isso é tudo marmelada, é tudo combinado, mas tudo bem. Essa família de pobres, eles todos acompanhando, né, ansiosamente essa competição. Mas você tem, olha a miséria, que miséria, o sinal da televisão está muito ruim, quase não dá para ver direito, está chovendo, fala-se de uma enchente, então é uma região que toda hora tem alagamento, tem enchente, num miserê danado. O que os impede até de ver boa parte da competição, afinal, ele acertou ou não acertou? Ele ganhou ou não ganhou o prêmio, né? Mas aí você percebe a propósito do conto é fazer uma crítica, né, que se abre para 2 caminhos. Né? Esse torcer pela vitória do outro na televisão seria uma questão da solidariedade, mas isso seria o quê? O que você acha? Então a televisão ela proporcionaria o quê? Uma válvula de escape, seria então positivo, um alívio para esse cotidiano tão massacrante, ou na verdade seria o quê? Uma alienação. Você dá as costas para os problemas do meio em que você está, porque você está se divertindo, acompanhando ansiosamente, tensamente, até mesmo, né, uma competição. O que você acha? A mão no ombro é tenso, porque é um conto que fala de um sujeito que estava sonhando e ele estava no jardim e ele sente também uma situação limite. A Lígia gosta dessas situações limite. Esse é o plural certinho, hein? Então ele sente que vem alguém por trás, será que vai tocar no meu ombro? E ele assustado, não, eu não quero comer. Aí ele acorda, aí finalmente você tem aquela sensação, será que ela ia me tocar? Ela quem? Fica no ar essa coisa, será que é a morte? Por isso que o resto do dia fica diferente, porque agora ele passa a prestar mais atenção. Por exemplo, vem um copeiro trazer um recado e ele fica olhando pro cara, olha, faz anos que ele trabalha aqui para mim, nunca prestei atenção nele. Quer dizer, essa proximidade da morte faz com que a gente dê mais atenção ao que é importante na vida. O protagonista continua sua rotina familiar, aí ele vai sair, vai para o trabalho. O que acontece? Então, ele entra no carro e ele dá a partida, mas ele percebe, né, que ele perdeu o movimento do pé esquerdo. Ele faz força, ele percebe, não. Sabe aquela coisa, não? Calma, eu vou ter controle, né? Então, é o medo do quê? Eu não quero morrer. E aí ele sente, até me arrepiei, o cheiro, né? Toda aquela sensação do jardim, do sonho dele. E aí quando ele sai do carro, ele tá no jardim. Quando finalmente, ai gente, tô me arrepiando tanto, finalmente aquela mão que ele pressentiu no sonho, toca no ombro dele. E o conto termina apenas isso. Ele se vira. Ou seja, a sua hora tinha chegado. Qual? Do vestibular? Não, gente, para! A morte é que tinha chegado. Aí eu fico pensando, né? O conto nos faz ter essa reflexão, né? Que há um momento em que o protagonista tem, né? Se você soubesse que seria esse é o seu último dia de vida, o que você ia fazer? Como é que seria a sua atitude? A Presença é um conto assustador. Por quê? Não é uma história de terror, não é isso. Não tem fantasmas, demônios, não é isso. É porque ele é, ao mesmo tempo, cômico e assustador.
Por quê? É a história de um jovenzinho que resolve se hospedar no hotel onde só há velhos. O próprio recepcionista fala, mas tem certeza que você quer ficar aqui? Não tem o que fazer, não tem essas coisas da juventude, só tem velho aqui. Não, mas eu quero esse sossego mesmo. A presença dele, daí o nome do conto, incomoda os velhinhos, porque ele representa algo que eles já perderam, algo que eles já não têm mais. Tanto que o que acontece no final do conto, né? Ele sempre percebe ele passeando com aquele corpo sarado, vitaminado, de jovem, ele passeando pela piscina, no prédio, ele sempre percebe os outros, ele está se sentindo vigiado. Se ele captasse o ódio, o rancor, os dentes rangendo, ele teria ficado ali no hotel. E no final, ele vai comer um queijo com goiabada e ele sente um gosto amargo, né? Ou seja, ele foi envenenado. Doutor Amarelo, ele fala de um casal, Laura e Fernando. Eles estavam se deslocando para um jantar com velhos amigos. Só que aí o carro pifa. Você já percebe, olha que engraçado, o relacionamento desse Fernando dizem que isso é comum quando o relacionamento fica se estende por muito tempo, né? Já cai na rotina. Então ele é um grosseiro, ele é um desatento, ele não tem a sensibilidade que a Laura tem. Então ele não está nem em sintonia com ela. E ela, no meio da noite, ela devaneia, ela viaja, ela brisa. Enquanto o namorado dela está preocupado em fazer o carro pegar, né? Ela, nesse devaneio, ela se vê andando ali no meio do campo e ela chega na casa da sua avó, a casa do seu passado. Tudo isso por quê? Porque ela sentiu o perfume de uma flor, que era justamente da sua infância, então do seu passado, da sua juventude. Então ela volta para essa casa, ou seja, ao entrar nesta casa que do nada aparece no meio do mato, ao entrar nessa casa ela está revisitando as suas velhas culpas. Por exemplo, um parente dela, se não me falha a memória, primo, né, o Rodrigo, que tinha se apaixonado por ela, mas não foi correspondido nesse amor, ela não quis saber dele e ele tentou se matar. Olha o peso. E agora ela volta e quer saber como é que você está, Rodrigo. Isso tudo é na imaginação dela. Até que, revisitada essa culpa, né, revendo seus parentes, alguns nem demais, né, ela sai de casa. Quando ela sai daquela casa, a casa sumiu. Então ela volta pro seu cotidiano, com o seu relacionamento xoxinho com o Fernando. Aí eu fico pensando, e se a gente pudesse voltar ao passado e entrar em contato com todas aquelas pessoas a quem nós fizemos mal, né, consciente ou inconscientemente, quer dizer, a gente se acertasse, apaziguasse a nossa mente, a nossa consciência. E aí? Seria uma experiência positiva, negativa, dolorosa? O conto, a consulta, é mais leve, é muito cômico, parece uma piada, porque é o seguinte, ele se passa num hospício, num manicômio, numa clínica, aí você escolhe a maneira como você vai definir, né? Então nós temos o Maximiliano, que é um doido, e o doutor Nauzaradem. Não, Nauzaradem não é esse não, desculpa, eu tô misturando as histórias. Esse é dos Quilos Mortais. Na verdade, é o doutor Ramazian. Desculpa a falha, gente, desculpa a falha. Mas o doutor Ramazian, a secretária dele não tinha aparecido e ele precisava fazer uma saída rapidinho. Então ele coloca esse louco do Maximiliano para ficar no lugar da secretária. Você anota quem me ligou, que depois eu retorno a ligação, tá bom? Tá bom. O problema é que aparece um paciente para se consultar. Ele estava ansioso, acho que por isso que veio fora da hora, né? Ansioso, porque ele precisa confessar, ele está com muito medo, e é um medo que paralisa, é um medo pânico, né? É um medo que paralisa tudo, ele está com medo da morte. E isso o cara vai falando sem saber que o Maximiliano não é o doutor Ramazian, então ele acha que está se consultando com o tal doutor. E aí, o Maximiliano assume o papel de doutor, quer dizer, o louco agora é médico de loucos. Aí ele vai contar uma história, né, de um paciente, olha mentira, de um paciente que ele teve que tinha muito medo de automóvel. O medo que o sujeito tinha era tão grande que ele não tinha nem coragem de falar Voldemort, ele não tinha nem coragem de falar morte, não fala isso. Aí o Maximiliano, fazendo de conta que é o doutor, ele vai contar uma história que assim acho que vai ajudar no tratamento desse caso. Ele vai lembrar de um paciente que ele teve que tinha muito medo de automóvel, muito medo de carro, medo de ser atropelado, sei lá que medo era esse. Aí ele disse que aconselhou, vá trabalhar numa fábrica
de automóvel, já que você tem tanto medo disso, vá conviver com isso que você tem medo. Gente, no fundo, ó, pelo caminho da loucura, eu cheguei ao caminho da verdade. Nossa, não é que tem razão? Olha, vamos traduzir essa simbologia. Se você tem medo de algo, conviva com isso, encare isso e você perde esse medo. Só que aí é um louco falando, né? A narrativa degringolou. Ele fala assim, aí o meu paciente ficou tão apaixonado, que foi trabalhar com automóvel, acabou se apaixonando, perdeu o medo mesmo, apaixonando por automóvel, por carro, que imaginou que era um. Então agora, ó, troca uma loucura por outra, né? Imaginou que era um carro e aí ele bebeu gasolina. E na hora o paciente fala, e ele morreu? Ai, tá vendo? Você acabou de dizer a palavra que você tinha tanto medo. Olha aí como você tem cura. Nossa, é verdade. Então, o que você me aconselha então? É seguir o mesmo caminho? Exatamente. Perca o medo da morte. Como? Você está até imaginando como é que se perde o medo da morte. Encarando. Não, o louco dá esse conselho. Se mate. Vai. Perca esse medo da morte. Se mate. E conselho é esse que se dê. Seminário dos Ratos, narrado em terceira pessoa, começa com um diálogo entre um jovenzinho, que é o chefe de relações públicas, e alguém mais idoso, né, mais velho, que é o secretário do bem-estar público e privado. Sobre o que eles estão discutindo? Sobre a organização de um evento que vai ser o 7º Seminário dos Ratos, em que vão discutir propostas para eliminar esse problema que está assolando o Brasil, né? Assolando de uma tal forma que você tem uma proporção de 100 ratos por habitante. Mas olha a crítica social que a Lígia Fagundes Telles está fazendo. Primeiro, esse seminário está sendo feito num lugar distante do povo, quer dizer, como se eles tivessem dado as costas para o problema. Ao invés de encarar e enfrentar o problema, eles estão num lugar longe, pegaram uma casa abandonada, segundo o problema, né? Gastaram dinheiro público, uma fortuna para reformar, até informar no conto. Quando havia muitos prédios na cidade, que era só reformar, gastava menos o dinheiro público. Grande preocupação também é o quê? Como é que vai ser o jantar? Eles estão muito preocupados com o coquetel que acabou de acontecer, foi um sucesso, e o jantar, cadê a preocupação em resolver o problema do povo? Mais ainda, estão super preocupados com a presença de 3 norte-americanos. Nossa, os problemas brasileiros não podem ser vistos pelos estrangeiros. Mas o pior é o 7º seminário, quer dizer, 6 já vinham acontecido e eles não resolveram nada. Mas conforme os dois estão conversando, o secretário do bem-estar público e privado ouve um barulho, parece que vem de baixo, né? Parece, sei lá, uma onda, será uma erupção, você não está ouvindo não? E o mocinho, né, o chefe de relações públicas, não estou ouvindo nada não. Depois de várias vezes que o secretário fala, por fim, o chefe ouve e ele resolve investigar. É um barulho estranho. Quando ele sai do quarto onde estava o secretário, ele encontra esbaforido, apavorado, o cozinheiro. Ele só foi embora daqui, não quero mais ficar aqui, porque os ratos invadiram a cozinha, pegaram tudo, comeram tudo. E a preocupação do tontalhão do chefe de relações públicas, mas e o jantar? Não, o senhor vai ter que se virar, pega as latas eles não comeram. Não, mas eu não quero mais ficar aqui. Não, mas a preocupação é o jantar. Não adianta, o cozinheiro fugiu, foi embora. E antes que o bonitinho do chefe de relações públicas fizesse mais alguma coisa, o que acontece? Os ratos aparecem invadindo todo o espaço. O menininho se esconde então na geladeira da cozinha, fica lá escondido por horas e horas e horas, até que o tumulto acaba, e quando ele sai da geladeira, sai desse seu esconderijo, não tem mais nada, só as paredes e um sonzinho que parece que vem lá da sala onde seria realizado o seminário. Parece que é uma conferência, parece que os ratos estão confabulando, tramando. Ou seja, o que eles praticaram foi uma revolta, uma subversão, uma revolução, uma tomada de poder. E é bem irônico esse final, porque o seminário foi feito, teria até comida, um espaço dedicado para discutir a eliminação dos ratos. E são eles que tomam tudo, olha, comem a comidinha, tomam o espaço e é eles que estão reunidos. Este aqui é um conto que se propõe a falar da ineficiência do Estado, da incompetência que o Estado brasileiro tem para resolver problemas.
se aprofundar em relação a esse conto, e mais ainda, além de se aprofundar, recapitular tudo isso que você viu nesse vídeo, então eu aconselho que você veja esse videozinho aqui, em que há uma análise detalhada apenas deste último conto, Seminário dos Ratos. Enfim, essas eram as observações mínimas que eu queria que você tivesse em mente para analisar, estudar, ler o livro Seminário dos Ratos, de Lígia Fagundes Telles. Espero que minhas orientações tenham sido úteis. Se você gostou, curte aí. Compartilhe em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso mesmo, para ser compartilhado. Deixa também o seu comentário, estou curioso em saber, né? Vou fazer que nem aqueles programas de receita, né? Diga de que cidade você é, né? Diga que prova você vai prestar. Estou curioso mesmo, né? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas novidades. Um beijo, realista mágico ou fantástico, e até a próxima.